Então, hoje nós vamos falar sobre o Sol, a luz solar, como um dos remédios naturais, como uma das necessidades do nosso corpo, do nosso organismo. O que o Sol é para nós? O Sol ele é tonificante, ou seja, ele é um fortalecedor, né, dos tônus musculares. Então, o Sol ele é naturalmente, entra em contato naturalmente com a nossa pele, né? O Sol também é bactericida, ou seja, o Sol ele consegue eliminar bactérias ruins de tecidos, lugares que estavam ali empoeirados, cobertos. Você traz para o Sol ele é bactericida. Ele é uma fonte de energia para a vida, né, de modo geral, toda a vida que existe no planeta Terra, né, através dos seres vivos aí, eles dependem do solar. Todos precisam do Sol, alguns para se alimentar, nós precisamos do Sol por questão da temperatura, por questão de alimento, precisamos do Sol por questão de energia também, e o Sol tem uma terapia, né, que é feita com o Sol, que é chamada de helioterapia. É uma exposição ao Sol que é usada como terapia. Hélio, a raiz, que significa luz, né, Sol, e terapia, ou seja, terapia com a luz, com o Sol. Beleza? Eclesiastes 11:7 diz assim: doce é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Olha que interessante. Então, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Principalmente o nascer do sol e o pôr do sol. É muito agradável contemplar essa cena na natureza, né? O nascer e o pôr do sol. Algumas informações aqui só no título de curiosidade. Qual que é a distância entre o Sol e a Terra? Bom, é uma distância perfeita. E que bênção, louvado seja Deus, porque senão nós poderíamos ser destruídos se o Sol estivesse mais próximo da Terra, do que está. A distância é de 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. Ou seja, é muito longe. Essa é a distância do Sol em relação à Terra. A luz do Sol, ela leva apenas 8 minutos para alcançar a Terra. Ou seja, esses 149 milhões e 600 quilômetros de distância da Terra até o Sol leva apenas 8 minutos para alcançar a Terra. É muito rápido, por isso que a gente fala da velocidade da luz. A luz, ela percorre uma velocidade muito, muito, muito rápida. E curiosidade aqui também, é a mesma velocidade em que os anjos saem do trono de Deus para cumprir a sua missão. Eles vêm na velocidade da luz, a velocidade da luz. Extremamente rápido, não? Qual que é o diâmetro do Sol? 1.392 quilômetros. E Terra, ela tem aí um diâmetro de 12.756 quilômetros. Vocês perceberam que o Sol tem um diâmetro muito maior em quilômetros. Agora, olha que interessante. Quantos planetas Terra cabem dentro do Sol? 1.000. O equivalente a 1.000 planetas Terra cabem dentro do Sol. Ou seja, o Sol é um astro muito grande. Lá na criação, Deus criou para governar o dia. Uma exposição prudente aos raios solares tem função preventiva e curativa. Ou seja, o Sol ele é um remédio, um dos remédios de Deus, para prevenir e para curar doenças. E a gente tem ele acessível, né? Principalmente aqui no Ocidente, nós temos acesso ao Sol. Mato Grosso do Sul aqui, Mato Grosso também, é bastante calor, tem bastante sol. Agora o fotoperíodo está diminuindo, mas ainda assim é muito calor, porque vai entrar a seca, né? Então o Brasil tem muito sol. Já a gente tem outros países aí do outro lado do planeta que tem pouco tempo de sol. E a gente percebe que nesses lugares as pessoas são mais depressivas, as pessoas são mais, um aspecto, um semblante menos fervoroso, né? Mais tristes, mais melancólicas. Por quê? Falta do tempo de sol necessário, da exposição necessária ao sol. E aí fica com esse estilo de vida, correria, trabalho dentro das grandes cidades, debaixo só aí do concreto, né, dentro do concreto, então não tem exposição necessária ao sol.
equilibra, o Sol tem a função de equilibrar a circulação. Então, nós vamos falar sobre algumas funções positivas do Sol sobre o nosso organismo. A primeira delas é que o Sol equilibra a circulação. O calor do Sol, ele favorece a dilatação dos vasos sanguíneos da pele. O sangue, atraído para a pele, proporciona a eliminação de substâncias tóxicas que prejudicam a saúde. E isso aqui a gente tem vivenciado bastante de perto, aqui onde eu moro. Nós trabalhamos, né, com agricultura, em outras funções, e aí a gente está exposto ao sol e a gente sua bastante. E através do suor, nós eliminamos bastante toxinas. Então, é uma bênção suar, é uma bênção se expor ao sol, claro que devidamente protegido, né, nós não podemos ficar muito tempo expostos ao sol sem a devida proteção dos membros, né, superiores, inferiores, a nuca, a cabeça, porque senão pode ser prejudicial. Mas o sol, então, equilibra a circulação, tá certo? Equilibra a circulação sanguínea e proporciona a eliminação de toxinas que seriam prejudiciais à saúde. Outro ponto aí que a gente mencionou, o sol destrói as bactérias e outros germes. O sol destrói bactérias, germes, que são causadores de moléstias. Isso que a gente já mencionou no estudo anterior, que os quartos de dormir, eles devem receber luz solar todos os dias. Ou seja, isso é interessante, porque quando nós vamos planejar a construção de uma casa, nós devemos pensar nisso. E Deus é muito sábio, porque ele pensou nisso quando ele construiu, por exemplo, a arca que ele pediu para Noé construir. E essa arca, ela tinha lá em cima, lá no topo, né, uma janela, e o sol, diz lá no Patriarcas e Profetas, que o sol entrava ali de tal maneira que iluminava todos os compartimentos da arca. Deus pensou esse remédio da natureza, o sol, naquele momento também. E aquilo ali foi algo elaborado pela sabedoria divina. Nenhum homem, até daquela época, conseguiria ter feito algo do tipo. Então, Deus, ele foi realmente muito sábio. Então, precisamos permitir que a luz do sol entre nos nossos quartos todos os dias. Vou repetir isso para enfatizar mesmo. Precisamos deixar que a luz solar entre nos nossos quartos, bata ali na nossa cama, no nosso travesseiro, todos os dias, porque ele é bactericida, ele vai destruir bactérias e germes. Olha só a citação de Ellen White do livro A Ciência do Bom Viver, página 274. Na construção de casas, é de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância de sol. Haja uma corrente de ar e quantidade de luz em cada aposento da casa. Percebem a importância? Os quartos de dormir devem ser colocados de maneira a terem ampla circulação de ar de noite e de dia. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Então, nós falamos do ar e hoje estamos falando do sol. Precisa de luz, precisa de sol batendo nesses quartos, nesses aposentos todos os dias. Então, se não dá para ter luz solar nesse aposento, ele é inapropriado para que nós possamos dormir nele. Olha que sério isso. Um outro ponto positivo do sol, ele aumenta a resistência do organismo. O sol, ele estimula o sistema imunológico de defesa, aumenta a quantidade de leucócitos, que são células que combatem, né, os agentes, os antígenos, né, os agentes patógenos que entram em contato com o nosso corpo. Também ele aumenta a quantidade de anticorpos e multiplica a eficiência dos leucócitos T. Aumenta a força também muscular. Então, olha a importância do sol, aumentando a resistência do organismo. As hemácias funcionam melhor após a exposição ao sol. Ocorre um aumento da habilidade delas de transportar e distribuir o oxigênio nas células do corpo. Então, lembra que nós falamos sobre essas células vermelhas, né, as hemácias, que são responsáveis ali na hematose que acontece no pulmão, nos alvéolos, de fazer aquela troca gasosa, né, de
gás carbônico, CO2 por oxigênio. Então, essas células aí, elas são responsáveis por levar o oxigênio para outras células do corpo, porque o sangue, onde tem as células, as hemácias, ele vai por todo o corpo. Então, quando nós tomamos sol, quando nós recebemos a luz do sol, aumenta a habilidade dessas células transportarem e distribuírem todo o oxigênio nas células do corpo. Olha que coisa incrível. Os benefícios do sol são tantos que a gente nem se apercebe enquanto está ali exposto ao sol. Olha só, 10 minutos de exposição ao sol, 2 vezes por semana, pode reduzir grandemente a incidência de resfriados. Então, só de nós, 10 minutinhos, ficar exposto ali ao sol, 2 vezes por semana, já diminui grandemente a incidência de resfriados. É interessante que, pelo menos até agora, aqui onde eu estou, nós estamos num grupo de pessoas, numa comunidade, pequena comunidade, e algumas pessoas estão ficando resfriadas, inclusive minha esposa. E até agora, graças a Deus, eu não fiquei resfriado. E eu atribuo a isso o fato de estar constantemente, todos os dias suando, pegando ar puro, me alimentando de maneira adequada, e isso eu acredito que fortalece o meu sistema imunológico, para que mesmo em contato com as bactérias, os vírus, não ser contaminado. Então, é muito importante termos o contato com o sol diariamente, né? E aqui, se pelo menos 2 vezes, seria bom. Ciência do Conviver, 276 diz assim: perfeito asseio, quantidade de sol, cuidadosa atenção às condições higiênicas e todos os detalhes da vida doméstica são essenciais à prevenção das doenças e ao contentamento e vigor dos habitantes do lar. Então, perfeito asseio, quantidade de sol. Ela está colocando aqui a quantidade de sol como algo importante para a prevenção de doenças e contentamento e vigor dos habitantes, dos componentes do lar dentro de casa. Então, olha que interessante, se eu estou aqui, sou parte de uma família, e eu não quero me expor ao sol, não gosto de sol, não sei por qual motivo, mas eu não quero só ficar no meu trabalho home office, e aí eu fico doente, fico resfriado. Percebe que meu descuido em usar desse remédio natural talvez me permitiu ficar resfriado e eu estou, talvez, gerando uma influência, talvez contaminar outro ali dentro do lar para ficar resfriado, porque eu não quis, talvez, me expor à luz, usar desse remédio que Deus deu para nós. Olha só que interessante. Um outro ponto benéfico do sol. Ele acalma o sistema nervoso. Já viu aquelas pessoas que estão à flor da pele, né? Pessoas nervosas. Então, só acalma. E isso é muito prático, é muito perceptível, né? Quem se expõe ao sol aí, em alguns momentos, e relaxa, percebe isso. Um dos hormônios produzidos no cérebro, quando a gente se expõe ao sol, é a serotonina, que traz calma e tranquilidade. A presença da serotonina nos dá equilíbrio psicológico e previne de depressão. Por isso que eu mencionei, né, que lugares onde as pessoas não se expõem tanto ao sol, elas não têm tanto quanto poderia desse hormônio chamado serotonina, que é liberado pelo cérebro. Então, o contato com o sol, ele libera a serotonina que acalma, tranquiliza o nosso sistema nervoso. Olha que interessante. Acalma o sistema nervoso, o contato com o sol. Como aumentar, então, a serotonina? Simples. Tomar sol nos horários e na quantidade de tempo ideal para praticar também exercícios físicos e evitar de ingerir muita proteína. Então, isso daí são as coisas que mais aumentam a serotonina, que é esse hormônio que nos ajuda a ficar mais tranquilos, nos ajuda a ficar mais em paz, né? Então, tomar sol, praticar exercício e evitar ingerir muita proteína. São as 3 práticas, e o descanso também é importante no horário certo, né? Para a gente ter bastante serotonina. E aí também ter paz, ter alegria e esperança.
E isso a gente vai ver naquele remédio lá, Confiança em Deus. Muito bem. Citação de Ellen White, manuscrito 27, 1893, que está no livro Temperança, 209. Fazei vosso lar o mais atrativo possível. Afastai as cortinas e deixai o sol, o médico celeste, aí penetrar. Necessitais em vosso lar de paz e sossego. Olha que interessante, ele chama o sol de médico celeste. Então, nosso lar precisa ter menos cortinas. Talvez nem ter cortinas, para que o sol entre naturalmente. Às vezes é necessário ter uma cortina, mas que seja uma cortina que pegue menos pó, tá certo? E que seja anti-alérgica. Vai ser melhor. E aí, sempre abrir as cortinas para que o sol possa, seus raios possam penetrar cada recanto ali, cada lugar do nosso lar, tá certo? O que mais o sol ajuda, né, no nosso organismo? Melhora o metabolismo do cálcio. Olha que interessante isso daqui. O sol, em contato com a nossa pele, ele produz uma provitamina chamada vitamina D. E, no caso, provitamina D. E essa provitamina D, ela, com a gordura da pele, ela acaba sendo sintetizada e se transforma em vitamina D. E a vitamina D, ela ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Então, se você quer ser um adulto, um velhinho, um idoso, né, que tenha ossos fortes, é necessária a exposição ao sol, diariamente, né, constantemente, porque isso vai ajudar a fixar mais vitamina D. E a vitamina D também é essencial para o funcionamento do nosso metabolismo, do nosso organismo, e ajuda também a fortalecer o sistema imunológico, se prevenir contra doenças. Então, se expor ao sol vai fortalecer os ossos, né, prevenir raquitismo e osteoporose, ou osteopenia também, né, que é o enfraquecimento dos ossos. Às vezes, primeiro dá osteopenia, que é o enfraquecimento dos ossos, e depois dá osteoporose, que os ossos já estão porosos mesmo, fáceis de quebrar. Né? Muito bem. Então, para idosos que já estão, talvez, com osteopenia, vão se expor ao sol, né, tanto quanto puder, para se fortalecer mais. O que mais de benefício o sol tem? Reduz o colesterol, né? O colesterol, ele é um esterol que está ali sendo produzido pelo fígado. Não é necessária a ingestão de colesterol, a gente acaba ingerindo só quando come carne, mas não é necessário porque o fígado já produz. E tomar sol ajuda a reduzir o colesterol. Se você tem colesterol alto, se você come bastante carne ou come carne e está com colesterol alto, tomar sol. Claro, né, parar com a ingestão de colesterol via oral e começar a tomar sol. O colesterol acaba sendo transformado em vitamina D na pele, na presença de luz solar não filtrada. Isso pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol no sangue. Ou seja, o colesterol é reduzido quando a gente toma sol também. Muito bem. Vamos lá. Uma citação de Ellen White, Medicina e Salvação, diz assim: a vida ao ar livre é um bem para o corpo e a mente. É o remédio de Deus para a restauração da saúde. Ar puro, água boa, luz solar, belos arredores, esses são os seus meios para a restauração dos doentes, a saúde, pelos meios naturais. Então, existe um meio natural para recuperar a saúde. E aí um deles é a luz solar. Né? A vida ao ar livre é um bem para o corpo e para a mente. O sol traz uma sensação de bem-estar, que é promovida pela sua luz, né? O humor acaba melhorando, evitando assim a depressão. A exposição diária ao sol estimula a liberação de melatonina também, que melhora o sono, diminui a pressão arterial e a taxa de glicose no sangue. Então, o sol também é um remédio que ajuda a gente a dormir melhor. É interessante porque todos os remédios naturais de Deus, os 8, eles são complementares. E como a gente já falou anteriormente, todos esses remédios naturais, eles são melhor aproveitados no ambiente de campo, no ambiente rural. No ambiente rural você está ao ar livre, você pode, depender do lugar, a depender, ter boa água,
você vai ter exposição ao sol, né, com os trabalhos manuais, fora de casa. Enfim, o sol, ele melhora o teu sono, que é um outro remédio natural, o descanso. Olha que interessante. Então, são todos os remédios complementares uns aos outros. Outro texto de Ellen White, Ciência do Bom Viver, 264. Em caso de doença crônica, que é aquela doença que normalmente está ligada ao estilo de vida, a maneira como eu como, bebo, durmo, enfim, me entretenho. Então, em caso de doença crônica, que é uma doença que a gente desenvolve, nada influi mais para o restabelecimento da saúde e felicidade do que viver no meio das atraentes cenas do campo. Olha que interessante. O melhor lugar para se restabelecer de doença crônica é em meio ao campo. Aí, os mais enfraquecidos e enfermos podem sentar-se ou estar deitados à luz do sol ou à sombra das árvores. Que bênção, hein? Passar uma manhã recebendo o nascer do sol. Realmente são bênçãos de Deus, e os doentes seriam melhor restabelecidos, restauradas a sua saúde, se eles estivessem num ambiente como esse. Feridas e outras doenças da pele são curadas também mais rapidamente através de curtos períodos de exposição ao sol diariamente. A luz do sol ajuda também a aliviar a dor das articulações na artrite e alivia sintomas de síndrome de tensão pré-menstrual, ou seja, TPM. Então, as mulheres que têm a tensão pré-menstrual, né, TPM, se expor ao sol ajuda a aliviar as dores, né, os sintomas, né, da TPM. Muito bem, vamos avançar. O câncer de mama, por exemplo, câncer de cólon também, de próstata, são menos encontrados em pessoas que tomam sol diariamente na medida certa. Então, até isso, né, o sol ajuda a proteger de futuro um possível quadro de câncer. Outra citação de Ellen White, Medicina e Salvação. Em relação àquilo que podemos fazer por nós mesmos, e quando violo as leis que Deus estabeleceu em meu ser, devo arrepender-me e reformar-me e colocar-me na mais favorável condição sob o cuidado dos médicos providos por Deus. Então, se eu transgredi as leis da natureza e eu entendi que eu estava em transgressão a essas leis, eu me arrependo mediante o dom de Deus e eu busco agora me reformar e colocar numa condição favorável sob o cuidado de Deus, ele me orienta os médicos que ele proveu, que são os 8 remédios. E aí vai dizer ali, ar puro, água pura e a preciosa e restauradora luz solar. Olha que interessante. Então, o sol é um dos médicos providos por Deus. É um dos verdadeiros remédios naturais. Muito bem. Qual seria o horário mais adequado hoje para tomarmos sol, né? E aí, hoje os médicos descobriram que antes tinha aquela ideia de que antes das 11 e depois das 16 horas, né? Seria o melhor momento para tomar um banho de sol. Mas hoje, já é sabido que se você tomar sol entre 11 horas e 1 hora da tarde, 13 horas da tarde, por apenas 10, 15 minutos, não passar disso, já é o suficiente para você ter, por exemplo, vitamina D. Esse sol, ele é principalmente para fornecer vitamina D. Agora, para também outros benefícios, como nós temos visto até aqui, pode ser esse sol até as 10 e esse sol depois das 16. Já percebi que aqui onde eu estou, depois das 16 horas, já começa a ficar agradável. Né? No horário mais quente, quando a gente está trabalhando, é um pouco fatigante, mas graças a Deus temos água, né? E a água nos tonifica e ajuda, né? Mata a sede, enfim. Mas aí esse horário de 11 horas até as 13, se você quiser expor alguma parte do corpo, né? E as partes que mais conseguem sintetizar a vitamina, a provitamina D em vitamina D, seria, por exemplo, aqui os antebraços, né? E a nuca. Expor essas partes por cerca de 10 a 15 minutos é o suficiente.
E o que que eu não deveria fazer depois disso? Eu não deveria depois pegar o sabão com uma bucha e esfregar essa área. Seria só passar uma água para que pudesse ser sintetizada melhor essa vitamina D, né? Porque ela não é sintetizada na hora que a gente está tomando sol. É depois de algumas horas, né? Cada médico, algum fala um tempo, mas é bom esperar um pouco, né? Quando a gente fizer isso. Muito bem, vamos avançar. Hoje, com a destruição da camada de ozônio por parte de agentes anticológicos, torna-se perigosa a exposição ao sol por períodos prolongados. Acho que em nenhum tempo era bom isso, mas hoje é que realmente está pior. Embora muita coisa do que às vezes se fala é um exagero científico, né, para criar um cenário destrutivo, apocalíptico, não é o mesmo da Bíblia, né? Pelo contrário, ele é totalmente distorcido, voltado para a construção de uma outra ideologia, né? Mas muito bem, hoje nós precisamos entender que o sol é um remédio e que nós precisamos usar esse remédio para a restauração da nossa saúde, tá certo? O excesso de sol ele é prejudicial ao organismo, podendo induzir a doenças graves como câncer de pele. Então, esse é um cuidado. A insolação, câncer de pele, né? A gente vai ver aqui, esse daqui, que chama-se melanoma, é o câncer mais grave do corpo humano devido à sua alta incidência de metástases. Então, cuidado, né, com principalmente pessoas com pele mais clara, pele mais branquinha, expor muito tempo ao sol e ainda se não tem costume, é perigoso. Então, é bom estar devidamente protegido e usar sabiamente desse remédio nos horários certos, no tempo certo, né? Outra coisa importante, com alimentos naturais, principalmente alimentos crus, como, por exemplo, frutas, verduras, hortaliças, legumes, tudo com fibras, ou seja, tudo integral. Elimine do cardápio alimentos gordurosos, principalmente os de origem animal. Este é o fator mais importante na redução do risco de câncer na pele devido à exposição à luz ultravioleta. Então, o câncer de pele, ele vai surgir não só pela incidência, exposição ao sol, à luz do sol, mas também por conta da dieta, né, do estilo de vida como um todo, mas a dieta e a exposição à luz podem ser responsáveis, tudo indevidamente, ser responsável por um câncer de pele, um melanoma. Sabemos que a luz solar pode ser curativa ou destrutiva, dependendo de como a usamos. Desfrute o sol sabiamente, e sua luz aumentará sua vitalidade e sua saúde. Tem umas ideias loucas por aí, né? Onde supostamente existem pessoas que vivem da luz. É isso mesmo, pessoas que elas dizem se alimentar da luz do sol. Elas ficam aí meses e anos sem comer nada, vivendo apenas do sol. Pode ser que isso seja verdade, mas isso não é usar sabiamente do sol. A única coisa que vive, os únicos vivos que vivem do sol são as plantas, através da fotossíntese. Mas nem é só disso, né? Porque elas também precisam de água e elas precisam também de nutrientes que estão distribuídos ali no solo. E toda a vida que está no solo, para que esses nutrientes sejam captados pelas raízes, enfim. Então, Deus, ele proveu alimento para nós, né? Ele proveu lá em Gênesis, ele disse, ó, isso é para servir de mantimento. Ele apontou quais eram os alimentos. Então, a gente não vive se alimentando do sol, mas o sol tem todas essas funções positivas que a gente está vendo até agora. Mais um texto de Ellen White. O quanto possível, todos os que estão procurando recuperar a saúde se devem colocar no ambiente campestre, onde possam fruir os benefícios da vida ao ar livre. A natureza é o médico de Deus. O ar puro, a radiosa luz solar, as flores e as árvores, os pomares e vinhas, o exercício ao ar livre, nessa atmosfera, são salutares e vivificantes. Então, o ambiente do campo, ele é favorável como um médico de Deus para nos ajudar.
a recuperar a saúde, caso tenhamos perdido, e a manter saúde e conservar esse tempo para a habitação do Espírito Santo de maneira sã, em que o Espírito Santo possa habitar e nos comunicar conosco, nos instruindo, nos orientando, nos capacitando para a sua obra. E aí, a gente conclui aqui. Usar protetor solar, o bloqueador solar, ou bronzeador solar, tudo isso daí não faz bem. Sim. Tudo que nós colocamos em contato com a pele absorve. Claro que se você precisar usar um protetor solar de vez em quando, numa situação específica, beleza, não vai te afetar como afeta quem usa praticamente diariamente ou usa com muita frequência. Então, essas coisas é melhor nós evitarmos. O que eu posso usar natural a ter essa função de um protetor solar? Seria, por exemplo, a babosa. A gente pode pegar a babosa, aquela baba da aloe vera barbadensis, e passar sobre a pele, passar sobre o rosto. Ela hidrata, ela protege do sol. Então, é algo natural, acessível, que nós temos. Às vezes a gente passa aqui, né, perto ali, a gente pega, já passa, hidrata a pele, deixa a pele mais saudável. Então, é isso, melhor, tá certo? Agora, se usar de vez em quando, também não precisa ficar tão preocupado por isso. Então, essas coisas são muito comércio, na verdade, tá certo? E espero que Deus abençoe a vida de vocês, que possam estar buscando, né, praticar, que esses momentos que estamos tendo seja para nós aprendermos e colocarmos em prática o que Deus nos tem ensinado a respeito desses remédios naturais. Serve para nós também revermos e vermos se realmente estamos praticando tudo isso. O sol é uma questão que a gente pratica bastante aqui, expostos ao sol todos os dias, e é uma bênção para nós.